Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui de volta para mais uma exposição bíblica e dessa feita nós iremos trabalhar um texto maravilhoso, a primeira, ou melhor, primeiro Pedro. Muita gente fala primeira Pedro, segunda Pedro, não existe isso. É primeiro Pedro, segundo Pedro, porque é numeral. Para você que quer pregar, quer ser pregador, não cometa esse equívoco. Se você pegar um pastor que conheça o português, vai te corrigir, meu querido. Não é primeira Pedro, segunda Pedro, não existe. É primeiro Pedro, segundo Pedro. Então, iremos fazer a exposição aqui nessa maravilhosa carta, a primeira carta de Pedro, no capítulo 1, versículos de 1 a 12. E nós iremos falar sobre a grandeza da nossa salvação. A grandeza da nossa salvação. E rapidamente aqui, sem demorar, Pedro escreveu essa carta para irmãos crentes que estavam sofrendo perseguição. Sofrendo perseguição. Eu vou falar aqui no versículo 1, para quem ele escreveu essa carta, mas antes de nós trabalharmos aqui, ele vai falar no capítulo 1, de 1 a 12, sobre a grandeza da nossa salvação. Dos versículos 13 a 25 do capítulo 1, ele vai falar sobre a santificação, a santidade que nós devemos ter no mundo. No capítulo 2, os versículos de 1 a 9, ele vai falar sobre a pedra viva e a nação santa, a igreja, o povo de Deus. Depois, a partir do versículo 11, ele vai nos falar a maneira como devemos viver. E dos versículos 13 a 17, ele vai falar que o cristão ele é um cidadão. Nós trabalhamos, temos nossas famílias, pagamos impostos, não é assim? E o cristão ele deve ser submisso às autoridades constituídas. Nós somos submissos às autoridades constituídas. Pedro fala aqui, no capítulo 2, versículos 13 a 17, sobre a submissão às autoridades constituídas. Isso aqui é interessante. Depois, os versículos 18 a 25 do capítulo 2, o apóstolo irá tratar sobre os servos cristãos e o exemplo de Cristo. Nós devemos obedecer aos nossos senhores, nossos patrões, trabalhar com dignidade. No capítulo 3, versículos de 1 a 7, ele vai falar dos deveres dos casados, tanto do marido como da mulher. O capítulo 3 ainda, versículos 8 a 12, ele vai nos falar sobre o amor fraternal. E os versículos 13 a 22 do capítulo 3, ele vai falar sobre que nós devemos sofrer como seguidores de Cristo. Assim como Cristo sofreu, nós também sofremos. Não é que o crente é masoquista, gosta de sofrer, mas devido à sua fé ser manifestada em um mundo impuro, pecaminoso, onde pessoas se rebelam contra Cristo e sua autoridade, automaticamente nós seremos perseguidos por causa da nossa fé. Então, devemos sofrer e sofremos como seguidores de Cristo. No capítulo 4, os versículos de 1 a 6, Pedro vai falar que nós devemos viver a nossa vida, devemos viver a nossa vida aqui neste mundo, segundo a vontade de Deus. Os versículos 7 a 11 do capítulo 4, Pedro vai falar que nós somos bons administradores, mordomos da graça de Deus. Os versículos 12 a 19 do capítulo 4, Pedro vai falar que nós somos coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. E o capítulo 5, que é o último capítulo da sua primeira carta, nós temos aqui, primeiro, conselhos para o povo de Deus.
tá? Que ele vai falar sobre os presbíteros, os líderes, os versículos de 1 a 10, e os versículos 12 a 14 é a saudação final. São as suas saudações, e no versículo 14, parte B, a bênção, né? Quando ele termina dizendo: a paz a todos vocês que estão em Cristo. Então aqui é o resumo rápido da carta de Pedro. E o tema da carta, além do sofrimento, como o cristão deve viver nesse mundo, ele vai nos falar que nós somos peregrinos, forasteiros. Nós estamos no mundo, vivemos no mundo, mas não somos do mundo. Somos peregrinos e forasteiros. Estamos aqui de passagem. De passagem. Nós não devemos se apegar a esse mundo. Nós não devemos se apegar às coisas materiais desse mundo. Estamos vivendo em um mundo materialista, onde eu creio no que eu vejo, no que eu pego. Não. Caminhão de mudança não segue enterro, o caixão não tem cofre. Você vem sem nada, volta sem nada. Você nasce nu e volta nu. Nada trouxemos para esse mundo e nada levaremos dele. Essa é a mensagem de Pedro. Por mais que nós trabalhemos, nós conquistamos aqui as coisas e temos que trabalhar mesmo, mas você tem que entender que você não leva nada. Não leva nada. Vai ficar tudo aqui. Vai ficar tudo aqui. Então, somos peregrinos e forasteiros. E no capítulo 1, versículos de 1 a 12, que é a nossa exposição, nós iremos trabalhar aqui com as subdivisões, rapidamente, dessa maravilhosa exposição. A primeira é os versículos, primeira subdivisão, é os versículos 1 e 2, que é a introdução da carta. Pedro fala assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Aqui está falando da sua autoridade apostólica, e ele não coloca primeiro o título, a função dele. Primeiro ele coloca o seu nome, porque o nome é mais importante do que o título, do que a função. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. A palavra apóstolo, apostoléu no grego, significa enviado, embaixador, aquele que é comissionado para uma missão, aquele que é enviado, recebe a autoridade de alguém e é comissionado, enviado para uma missão. E o apóstolo aqui é no sentido restrito. Nós temos as credenciais do apostolado, está lá em Atos capítulo 1. Tinha que ter andado com Jesus, tinha que ser discípulo de Jesus, ter visto a sua morte, a sua ressurreição. E Pedro tinha essas credenciais, porque ele era dos 12 que faziam parte, ele era um dos mais chegados a Jesus. Ele era apóstolo de Cristo Jesus. Então apóstolo como Pedro não existe mais. Esses pseudos apóstolos que existem aí são fakes, não são apóstolos, porque não andaram com Jesus, não viram Jesus fisicamente, não foram testemunhas da sua morte, sepultamento e ressurreição. Então, apóstolo como Pedro, acabou. Acabou. Então, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da diáspora, no Ponto, na Galácia, Capadócia, na Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, que a graça e a paz lhes sejam multiplicadas. Só nessa introdução aqui já dá uma exposição, mas nós iremos correr aqui para não nos delongarmos nessa exposição. Os estudiosos dessa carta vai nos informar, inclusive Pedro, ele é bem claro, né? Essas cinco cidades aqui que Pedro cita, né, que eram províncias romanas, onde o império dominava, 5 cidades, províncias romanas, que Pedro escreve, e quando ele fala aqui sobre forasteiros da diáspora, o termo diáspora era usado para os judeus que viviam fora de Israel, para os judeus que viviam em outros países. Então, a carta é dirigida tanto a cristãos judeus como gentios também, aqueles que não eram judeus.
Mas esse termo aqui, diáspora, era usado para descrever ou para falar dos judeus que viviam fora da Palestina, fora de Israel, em outros países. Os comentaristas modernos falam e aplicam aqui não só no sentido físico, né, ou material, mas no sentido espiritual. Todos os crentes, independente aonde ele mora, da sua nacionalidade, a sua língua, do país, região, bairro, capital, província, continente, ele é forasteiro. E que é um forasteiro? O forasteiro é alguém que está de passagem, é alguém que não fala o idioma naquele país, é alguém que não nasceu naquele país, é um estranho. Esses, no sentido espiritual, são os crentes. Aqui nós vivemos no mundo, habitamos no mundo, trabalhamos no mundo, mas somos forasteiros. Nossa pátria é o céu. Nossa pátria é a glória. Nossa pátria é as mansões celestiais. É a Nova Jerusalém. É a Nova Jerusalém. Então Pedro já começa encorajando. E cita aqui esses forasteiros da diáspora no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia, que eram colônias romanas dominadas pelo Império Romano, onde havia ali um governador, um procurador, que Roma mandava para governar essa cidade. Então, Pedro já começa falando, olha, por mais que vocês habitem aí no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia, vocês, entre o versículo 2, são eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Deus, presciência, tá? Eu poderia aqui usar os termos gregos, esmiuçar bem, mas devido ao tempo não vou fazer isso. Presciência é conhecer de antemão. Presciência vem de pré, né? Um conhecimento, aquele conhecimento que vem antes. Então, Deus conhece tudo antecipadamente. Isso é presciência. Isso é presciência. E Deus conhece todos. Deus conhece todos. Os salvos, os perdidos. Deus sabe quem será salvo. Deus sabe quem não será salvo. Deus sabe quem irá permanecer. Deus sabe quem não irá permanecer. Então, nós fomos eleitos, o povo de Deus aqui, eleito no Novo Testamento e também no Antigo Testamento, é usado para designar o povo de Deus. Os eleitos no Antigo Testamento, quem era? A nação eleita, o povo de Israel. E eleição envolve separação, eleição envolve escolha, eleição envolve santificação, eleição envolve comunhão, eleição envolve amor, eleição envolve graça, beleza, benevolência, favor de Deus. Então Pedro está falando, olha, vocês são forasteiros aí, no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia. Vocês estão sofrendo, passando dificuldades, necessidades, mas vocês são eleitos. Vocês são um povo separado, escolhido. Vocês são propriedade exclusiva de Deus. Deus escolheu vocês, santificou vocês, nomeou vocês, justificou vocês, santificou vocês, agiu com graça para com vocês. Vocês são eleitos, porque antes de Deus escolher vocês, vocês não foram eleitos agora. Vocês já foram escolhidos na eternidade, pela presciência de Deus. Deus sabia que vocês iriam se converter. Deus sabia que vocês iriam aceitá-lo. Olha que maravilha. Só a palavra presciência aqui dá uma mensagem maravilhosa. Como eu falei, eu poderia trazer os termos gregos aqui e esmiuçá-los. Não vou fazer isso devido ao tempo, que eu quero continuar aqui, para não demorar nessa exposição. Então, por mais que vocês sejam forasteiros, estrangeiros no mundo, vocês são eleitos. Inclusive a palavra forasteiro no grego é a palavra grega parapidemoi. Parapidemoi, que denota alguém que não mora, não é da região,
não fala o idioma, não fala a língua, não é o cidadão daquele lugar, não é bem-vindo. Tá? Outra palavra que Pedro vai usar, no capítulo 2, versículo 11, olha o capítulo 2, versículo 11. Amados, peço a vocês, como peregrinos e forasteiros que são, que se abstenham das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Olha só como Pedro usa essa palavra peregrinos, que é a palavra grega paroikos, peregrino, alguém que está de passagem, alguém que não tem residência fixa. Imagine alguém que vai acampar na mata, no meio do mato, vai para o sítio, passa ali uma semana, mas ali não é a sua residência. Ele fica ali uma semana, 3 dias, 5 dias, e depois retorna para a sua casa. Ele está ali de passagem. Assim somos nós. Quando você passa no viaduto, numa ponte, você já viu alguém construir uma casa, fazer uma casa em cima de um viaduto? Não, porque o viaduto, a ponte, é lugar de quê? De passagem. Então a vida é esse viaduto, a vida é essa ponte aonde nós cristãos estamos de passagem. Estamos passando pela vida, porque nosso destino não é aqui. A nossa pátria não é aqui. A nossa pátria, o nosso destino, aonde nós iremos morar para todo sempre com Jesus, é na glória, é com Deus. É na Canaã celestial, é na Nova Jerusalém. Então nós somos forasteiros e peregrinos. Deus abençoe aí ao Quiones, ao meu primo Florisvaldo e a todos que estão acompanhando. Deus abençoe vocês, a família de vocês e o trabalho, enfim, que a bênção de Deus esteja sobre a vida de vocês. Deus abençoe. Essa exposição aqui, depois eu vou colocar lá no meu canal no YouTube, Professor Elias Almeida. Estou fazendo aqui ao vivo pelo Facebook, mas depois irei colocar, quando terminar aqui, lá no meu canal no YouTube. Então, nós somos forasteiros e peregrinos. Você já entendeu isso. Estamos aqui de passagem. Aí Pedro fala que nós somos eleitos, eu já expliquei aqui, segundo a presciência de Deus Pai. Veja aqui a Trindade. O versículo 2 aqui, você vê a Trindade. Primeiro, eleito segundo a presciência de Deus Pai. O Pai planeja, porque foi o Pai que arquitetou, o Pai que desenhou, o Pai que colocou no papel, vamos falar assim, o projeto da salvação na eternidade. O Filho executa esse projeto. O Filho vem e executa esse projeto, morrendo na cruz. E o Espírito Santo aplica a obra da salvação no coração dos pecadores, convencendo os pecadores que eles são falhos, que eles necessitam de um Salvador, porque o Espírito Santo, uma das suas funções é glorificar o Filho, é glorificar a Cristo, é exaltar a Cristo. Então o Pai planeja a obra da salvação, o Filho executa e o Espírito Santo aplica. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, é o Espírito que nos separa, porque santificação envolve separação. Então o Pai nos elege na eternidade, segundo a presciência dele. O Espírito nos separa, nos santifica. Tá? E nos santifica para quê? O texto continua. Para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. A linguagem que Pedro usa aqui no Antigo Testamento. O que é aspergir? Quando o sumo sacerdote, uma vez por ano, ele adentrava ao Santo dos Santos, que só ele podia entrar, ele pegava uma esponja com sangue de um animal que ele matou, ele, com os pés descalços, ele adentrava até o Santo dos Santos, e em cima da Arca da Aliança tinha a tampa da arca chamada propiciatório. A tampa da arca era chamada de propiciatório, onde ficavam os 2 querubins de ouro. Em cima da tampa ele aspergia, ele jogava o sangue. E quando o sangue batia em cima ou caía em cima do propiciatório,
a ira de Deus era aplacada. A ira de Deus era retirada e o pecado do povo era perdoado. Foi o que Cristo fez. Cristo aspergiu o sangue sobre nós. E o seu sangue nos lavou. O seu sangue nos perdoou. O seu sangue nos purificou. O seu sangue nos santificou de uma vez por todas. E a arca da aliança simboliza Cristo. Ele é a nossa propiciação. Porque a palavra propiciar significa aplacar a ira. A ira de Deus foi aplacada por meio de Cristo na cruz. Quando ele disse na cruz do Calvário, tetelestai, está consumado, que significa está consumado, tetelestai. Ele está falando, Pai, a dívida foi paga, o preço foi pago. Eu aspergi o sangue, o meu sangue sobre eles, sobre você que creu, sobre você que confessou seus pecados, que se arrependeu. Que maravilha! Que maravilha! Eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Que a graça e a paz lhes sejam multiplicadas. Essa é a saudação. E vamos continuar aqui. Depois dessa saudação, os versículos 3 a 5, começa a exposição de Pedro. Começa a exposição de Pedro. Nos versículos 3 a 5, ele vai nos falar sobre a alegria na futura recompensa celestial. Na alegria na futura recompensa celestial. Olha os versículos 3 a 5, ele fala assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança, versículo 4, que não pode ser, primeiro, destruída, segundo, que não fica manchada, é imaculada, terceiro, que não pode murchar, e quarto, que está reservada nos céus para nós. Versículo 5, que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação, preparada para ser revelada no último tempo. Meu Deus, só aqui dá uma exposição de meia hora, mas vamos correr por causa do tempo. Pedro começa louvando a Deus pela a salvação que ele nos proporcionou. Ele está falando, olha, vocês estão sofrendo perseguição, vocês estão aí como forasteiros, como peregrinos, mas vocês são eleitos, vocês são salvos, vocês devem regozijar pela salvação de vocês. E Pedro começa louvando a Deus. Isso lembra muito Paulo, né? Lá em Efésios capítulo 1, a partir do versículo 3, Paulo usa as mesmas palavras de Pedro, ou melhor, Pedro usa as mesmas palavras de Paulo, quando ele fala, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, o seu amor, misericórdia aqui envolve graça, doçura, beleza, benevolência, o favor de Deus, segundo a sua misericórdia, nos regenerou. Mas para quê? Ele nos regenerou, nos transformou, para uma viva esperança, que envolve aqui a salvação, para uma viva esperança. A nossa esperança não é morta, ela é viva. Tá? Para uma viva esperança, mediante essa viva esperança, nós temos mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. A ressurreição de Cristo dentre os mortos. Nenhum líder religioso que fundara uma religião ressuscitou. Maomé não ressuscitou. Buda não ressuscitou. Confúcio não ressuscitou. Todos os grandes líderes morreram e foram sepultados. E lá dentro dos seus sepulcros, se ainda não foram tirados, estão os restos mortais. Mas Jesus não. Jesus morreu. Ficou 3 dias na tumba. A tumba não pôde contê-lo. A tumba não pôde suportá-lo. Ele ressuscitou dos mortos. Por isso que nossa esperança é viva, porque ele ressuscitou. Isso você deve se alegrar.
para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Aí entra o versículo 4. Tá? Versículo 4. Que ele fala: essa herança que nós temos, que é a salvação, que nós conquistamos por meio de Cristo, por meio da sua ressurreição dos mortos, essa herança, ela não pode ser destruída. Porque para destruir essa esperança, a nossa salvação, tem que destruir o autor dessa esperança. O autor dessa salvação, que é Cristo. E Cristo é indestrutível. Ele é imortal, ele é eterno, ele é poderoso, ele é grandioso. Ele tem todo o poder sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre os seus projetos. Você está na mão dele. Você é guiado por ele. Você é sustentado por ele. Então, essa esperança, ou essa herança que nós temos, a nossa salvação, ela não pode ser destruída. Depois, essa esperança, ele diz assim, ó, que não fica manchada. Outras traduções usam a expressão imaculada, que é a mesma coisa. Então ela não pode ser destruída, não pode ser manchada, é imaculada, não pode ser manchada, não fica manchada. Tá? Essa esperança não se deteriora, não murcha, que nem uma planta, né? Que cresce, desabrocha, e o sol seca ela e o vento leva as suas folhas secas. Não! A nossa herança, a nossa salvação, ela não pode ser destruída. Ela não é manchada, porque é imaculada. Ela não murcha, tá? E ela está reservada nos céus para nós. Olha só, aqui nós já desfrutamos dessa herança. Aqui nós já participamos dessa herança. Mas de maneira plena, total e acabada será quando Cristo voltar e nós se encontrarmos com Ele nos ares para todo sempre. Nós tomaremos posse de uma vez por todas dessa herança que não pode ser destruída, não pode ser manchada, não murcha e está reservada para nós nos céus. Aí o versículo 5, Pedro continua falando que só tem posse a esse privilégio dessa herança, tá? Aqueles que são guardados pelo poder de Deus. Nós, a igreja, nós somos guardados, protegidos pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação, preparada para ser revelada no último tempo. Essa expressão último tempo aqui se refere à vinda de Cristo, à volta de Cristo, tá? A sua segunda vinda, para nos arrebatar, para nos levar junto dele para todo sempre. Então, os versículos 3 a 5, Pedro fala sobre a alegria na futura recompensa celestial, que eu acabei de expor aqui. Os versículos 6 e 7, Pedro vai falar agora, né, que é o tema da carta, o sofrimento, e ele vai nos dizer que mesmo sofrendo no mundo pecaminoso, sofrendo ataques dos inimigos, nós devemos ter alegria. Alegria apesar do sofrimento. Veja os versículos 6 e 7. Ele fala assim: nisso vocês exultam, embora no presente agora, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor e glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Meu Deus do céu, esse texto é maravilhoso. Pedro fala aqui que nós que sofremos, e essa mensagem dele é atemporal, foi para os seus leitores, os destinatários originais, e são para nós. Quantos cristãos na China, na Coreia do Norte, em vários países asiáticos, em vários países no continente africano, estão sofrendo agora, estão morrendo, devido à sua fé em Cristo Jesus. Aí Pedro fala, olha, nisso vocês exultam, vocês louvam, embora no presente, nessa vida aqui, Pedro usa a expressão por breve tempo, porque o sofrimento não é eterno, o sofrimento é passageiro. O sofrimento não dura por toda a vida, é passageiro. E Pedro, ele usa a expressão por breve tempo, se necessário,
sejam contristados, sejam provados, sejam moídos pelo rolo compressor da perseguição. E Pedro está encorajando os irmãos aqui. Sejam contristados por várias provações. Provações. Né? E está no plural aqui. Provações de todos os tipos. O que você imaginar. Aí vem o versículo 7. E essas provações servem para quê? Serve, né, para confirmar o valor da fé que nós temos. Tem quem? Em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa, essa fé é muito mais preciosa, a nossa fé em Cristo, do que o ouro que é perecível, mesmo apurado pelo fogo. Resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. E essa expressão revelação de Jesus Cristo está apontando para a sua volta, para a sua vinda. Quando Cristo se revelar a nós, quando Ele voltar, nossos corpos serão glorificados. Né? Terá o tribunal de Cristo, receberemos galardões, novo nome, iremos conhecer a Nova Jerusalém, a cidade do grande Deus, a Canaã celestial. Tudo o que nos espera lá será revelado quando Cristo voltar. Por isso que nós devemos suportar as angústias, as tribulações, as provações. Então, os versículos 6 e 7, Pedro fala da alegria apesar do sofrimento. Sofremos, mas somos alegres, porque a nossa alegria é ultra circunstancial. Ultra circunstancial, independente do momento e da situação. Os versículos 8 e 9, Pedro irá nos falar da alegria por conhecer a Cristo. Nós somos alegres por conhecer a Cristo. Olha os versículos 8 e 9. Mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Os destinatários da casa de Pedro não conheciam Jesus como Pedro conheceu. Pedro andou com Jesus, viveu com Jesus, foi apóstolo, foi chamado, comissionado por Jesus. Mas os seus leitores não viram Jesus pessoalmente, em carne. Nós também aqui, do século XXI, não vimos ele. Mesmo sem tê-lo visto, nós o amamos. Mesmo não o vendo agora, mas crendo nele. Exultam, louvam, com uma alegria indescritível, não dá para descrever, e cheia de glória, obtendo o alvo dessa fé, que é a salvação da alma. Olha só que texto maravilhoso. Então, os versículos 8 a 9, nós temos a alegria, o prazer. Nós não conhecemos Cristo, não andamos com Ele, não apalpamos Ele, não vimos o seu rosto, o seu tamanho, mas cremos nele. Ele é o Filho de Deus, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Glorioso, Ele é o Majestoso, Ele é o Gracioso. Tá? E o versículo 9, obtendo o alvo dessa fé, que é o quê? A salvação da alma. Da alma. E os versículos 10 e 12, nós iremos encerrar aqui a exposição. Pedro vai nos informar que os profetas e anjos, maravilhados, ficaram e ficam maravilhados com a glória da nossa salvação. Olha os versículos 10 a 12. Foi a respeito dessa salvação que nós temos que os profetas indagaram e investigaram, os profetas do Antigo Testamento, Isaías, Zacarias, Malaquias, Sofonias, Ezequiel, Daniel, Amós, Oséias, os profetas, tá? Moisés, tá? Foi a respeito dessa salvação que nós temos que os profetas indagaram, investigaram, falaram. Eles profetizaram a respeito da graça destinada a vocês, a vós. Os profetas do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, da Antiga Dispensação, falaram daquilo que nós desfrutamos hoje. Eles tatearam. Né? Cristo, no Antigo Testamento, estava escondido nos símbolos. Arca da Aliança, tabernáculo, candelabro, né? Mesa dos pães da proposição, altar de incenso, altar do sacrifício. Tudo aquilo apontava para Cristo. Então a fé era por meio de símbolos. Era sombra. Cristo é
a realidade de tudo isso. E nós estamos vivendo nessa dispensação. Eles viveram nas sombras. Na sombra do Messias. Na sombra do sangue de Cristo. Por meio de símbolos. Nós experimentamos. Porque nós temos o real, o palpável. Então eles profetizaram a respeito da graça destinada a nós. Versículo 11. Investigando qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas que eram indicadas pelo Espírito de Cristo, que é o Espírito Santo, que neles estavam, que eles profetizaram, falaram, tá? Cheio do Espírito, ao predizer os sofrimentos de Cristo, os sofrimentos que Cristo teria de suportar e as glórias que viriam depois desses sofrimentos. Você pega Isaías 53, que fala do sofrimento do Messias. Isaías não conheceu o Messias, mas ele profetizou sobre o Messias, assim como Miqueias, assim como Zacarias, assim como os profetas falaram de Cristo. Esse texto é maravilhoso. Investigando, versículo 11, qual a ocasião ou quais as circunstâncias, os profetas aqui, oportunas que eram indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estavam ao predizer os sofrimentos que Cristo teria de suportar. Eu citei aqui Isaías 53. E as glórias que viriam depois desses sofrimentos. O sofrimento de Cristo na cruz resultou em perdão, justificação, regeneração, salvação. Olha só, todas as bênçãos espirituais Ele conquistou para nós. Nos deu de graça. De graça. Então os sofrimentos de Cristo nos trouxe glórias que veio depois desses sofrimentos, nos quais os profetas falaram e profetizaram. É isso que Pedro está falando no versículo 11. Versículo 12, para nós encerrarmos. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vocês, ou para vós, ministravam as coisas que agora foram anunciadas. A eles, os profetas, foi revelado que, não para si mesmos, mas para nós, ministravam as coisas, eles falaram das coisas, que agora foram anunciadas a nós, por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, lhes pregaram o Evangelho. Olha só, coisas que anjos desejam contemplar. Até os anjos ficam maravilhados com a grandeza dessa salvação que nós temos por meio de Cristo. Até os anjos ficam boquiabertos. Imagine quando a igreja chegar no céu, aquela multidão inumerável, incontável, de povos, línguas, nações, tribos, etnias, raças, crentes de todas as eras, estiver lá. Imagina como os anjos ficarão maravilhados, boquiabertos, sem palavras, pela grandeza dessa salvação realizada por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Então, os versículos de 1 a 12, a primeira carta de Pedro, Pedro nos fala sobre isso, a grandeza da nossa salvação. Então, por mais que você passe dificuldades, as dificuldades não são eternas, são passageiras. Os problemas não são eternos, são passageiros. Estamos aqui como forasteiros e peregrinos. Estamos de passagem. Tudo vai passar um dia. Tudo vai findar. Tudo vai acabar. Por isso que nós devemos se manter firmes, independente da situação, na alegria e na tristeza, na saúde e com saúde ou sem saúde, né? Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, com dinheiro ou sem dinheiro, tá? Com a situação favorável ou desfavorável, devemos nos manter fiel, porque Cristo está voltando. E a salvação, e as benesses, e as glórias que nos aguardam no céu são imprescindíveis. Não dá para falar. São inenarráveis. Não dá para narrar. Então está aqui mais uma exposição bíblica. A salvação que Cristo conquistou na cruz é grande. Então vamos continuar, porque Ele está voltando. E se vocês gostaram de mais uma exposição bíblica, deixe aqui o seu like,
Deixa aqui os seus comentários. Deus abençoe a todos que acompanharam aqui essa exposição, ao Quinones, ao meu primo Florisvaldo e a todos que irão acompanhar depois que eu terminar aqui essa live, que está aqui ao vivo, né, pelo Facebook. E terminando aqui, eu vou postar lá no meu canal, no YouTube. Tá certo? Professor Elias Almeida. Deus abençoe a todos mais uma vez. Graça e paz, amados e queridos. Até as próximas exposições, querendo Deus.